Ora, muito bem, então agora sim vamos à rúbrica de Doutora Pet e a Anabela hoje não nos trouxe aqui o caju por acaso, porque vamos falar precisamente de gatos. É verdade. Assim, temos falado mais sobre cães, a última vez foi sobre a leishmaniose, não foi Exatamente. verdade? Hoje vamos falar sobre uma coisa que realmente que há muitas pessoas não têm cuidado ou não pensam no assunto. E eu falo por mim, porque quando eu tive um gato, o meu gato, uma das coisas que eu gostava mais de fazer era pôr-se à janela a apanhar sol. Pois é, eles adoram o sol. Pois é. Ele ficava lá, parecia que entrava em transe. Ficava ali, com os olhos meio fechados. E a gente pensa que está tudo bem, deixa-o estar à vontade. Que cuidados é que nós devemos ter com os gatos em relação ao calor? Agora que estamos a chegar mais à época do calor. É verdade. Esperemos bem que para esta chuva. Não, vai. Deve estar. Dizem que agora o fim de semana vai estar melhor. Os gatos são uma espécie muito sensível ao calor. Ok? Eles não são como nós. Nós, para nos refrescar, quando vem o verão, não é? O calor, para nos refrescarmos, nós transpiramos, não é? Nós temos muitas glândulas sudoríparas por todo o corpo, Claro. Para podermos baixar a temperatura. Os gatos, isso não acontece. Eles só conseguem transpirar aqui pelas orelhinhas, aqui do caju, olá caju, pelas almofadinhas plantares e pela barriga, pela barriguinha. As partes não têm pelo. É verdade, é verdade. Mas isto, como vês, Ricardo, é uma área muito pequenina comparado connosco, não é? Claro. E, portanto, o principal mecanismo que eles têm para, e se calhar tu também viste no teu gato, para arrefecer, é o mecanismo da respiração. Ou seja, eles arfam, ficam assim de boca aberta, a respirar muito acelerado. Claro, olha, ele todo descontraído. Arfam imenso. Claro que o que acontece é, por exemplo, se tu levares o teu gato ao veterinário, ele com o stress também fica de boca aberta, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, se estiver no ambiente dele e tiver verão e tiver calor, vocês vão ver o vosso gato a fugir do calor. Fica mais fugidio, fica mais tranquilo, mais quietinho e fica a arfar com a boca muito aberta para poder... O que é que faz esse arfar? É por aí que ele dissipa o calor, é por aí que ele arrefece, ok? Porque vai renovar, né? Vai entrar ar, né? E vai renovar. E vai arrefecer. E o grande problema dos gatinhos, de facto, é que as pessoas não sabem que eles são muito frágeis e lidar então com o calor. Então pode acontecer uma coisa que é o golpe de calor. O que é o golpe de calor? O golpe de calor é um sobreaquecimento do nosso gato quando exposto a temperaturas de ambientes muito elevadas. Ou seja, eles normalmente têm 39 graus de temperatura e rapidamente, se estiverem ao sol, e estamos a falar no pico do sol, não é? Entre as 10 e as 3 da tarde, podemos até ir até às 5 da tarde, se eles estiverem mesmo ali ao sol, podem aquecer e de facto podem ter temperaturas muito elevadas, não é? Falamos de quê? Quase 50? Podem ter acima de 40 graus, tranquilamente, 40, 41. E isso é muito mau, porque pode levar à morte do animal, ok? Sim, é verdade. Por isso temos que saber lidar e temos que refrescar os nossos gatos. Há gatos, obviamente, que são mais sensíveis ao golpe de calor. Por exemplo, aqui o cajuzinho é bebê, portanto, ele ainda tem o sistema muito imaturo, ainda não sabe regular muito bem a temperatura. Portanto, há que ter cuidado lá em casa com os nossos gatinhos bebês, com os nossos gatos mais velhos, não é? Porque podem ter doenças, podem ter problemas cardíacos, respiratórios. Há imensos gatos que têm... E como nós, exatamente. Também a gente diz que quando é o tempo de calor, tem que se ter mais cuidado com as crianças e com os idosos. É igual, são mais frágeis, não é? É verdade, é verdade. Por exemplo, os gatinhos que são braquicéfalos, também há gatinhos braquicéfalos, ou seja, os persas têm aquele narizinho todo metido assim para dentro. É achatado, exatamente. E, portanto, como eles refrescam basicamente pela parte respiratória, esses gatos já têm dificuldade respiratória. Se tu metes calor neles, né, se os sujeitas a calor, eles então vão ter muita dificuldade em arrefecer e pode se tornar grave. Ainda por cima com o pelo todo que eles têm. Esse, então, é verdade, é verdade. Esses gatos, por exemplo, mais. Sim, os gatos de pelo comprido, pelagem escura, são aqueles que sofrem imenso, com o calor. E o que é que a gente pode fazer para... Que cuidados é que devemos ter
em relação a esses golpes de calor para evitar que isso possa acontecer? O que podemos fazer é dar-lhes ou fornecer-lhes o máximo de água possível. As pessoas lá em casa devem pensar assim, mas como é que eu vou fazer beber ou forçar o meu gato? Não se força um gato a beber água, mas deve-se estimular a ingestão de água. E isso faz-se como? Aumentando o número de tigelas, espalham muitas tigelas com água fresca, com cubos de gelo, por exemplo, antes de sair de casa, trocam várias vezes ao dia. O facto de eles verem várias tigelas, isso estimula-os a ir brincar com a água e ingerir, não é? Hidratar-se, no fundo. Outra é utilizar aqueles bebedouros, não sei se tinhas no teu gato, que parecem tipo umas fontes. Bolinha, né? E ele tem que meter lá com a língua e aquilo está sempre... Exatamente, está sempre com água, né? Eles gostam imenso da água, olha, ele todo descontraído. Divertem-se ao mesmo tempo. Né? Exatamente. E um truque também que vocês podem usar é aromatizar a água. Isto é muito giro, que é quando se cozinhar um peixe ou uma carne, por exemplo, de frango, a água, fazer cubos de gelo com essa água e como vai ter um sabor diferente e um odor diferente, se colocares no bebedouro quando saís de casa, ao aromatizar também vai fazer com que estimule a ingestão de água. É um pequeno truque e às vezes funciona. É muito engraçado. São truques que o gato acaba por se sentir atraído mesmo, porque não é só a sede que o vai levar até à água. Exatamente. É a brincadeira, é o cheiro, não é? É atraído pelo cheiro. Isso faz com que o teu gato permanentemente esteja hidratado, não é? Depois também têm que ter cuidado com o manter a casa fresca, não é? Se nós queremos uma casa fresca para a nossa família, um gato faz parte da nossa família, eles vão agradecer também as persianas corridas. Exato. Não é? Que é para o sol não bater ali no vidro de chapa, que aquilo parece mesmo calorífico. Se é desagradável para nós, imagine então para os nossos gatinhos. Claro. Também podem deixar as casas de banho abertas, porque normalmente são mosaicos frescos, não é? Isso é a parte mais fresca da nossa casa, não é? Janelinhas abertas para fazer ventilação. Atenção, pequenas frestinhas, porque tens noção que os gatos, como são muito curiosos, têm tendência a saltar das janelas, portanto têm que ter muito cuidado com as janelas. Até aquelas janelas basculantes, há 2 ou 3 dias apareceu um gatinho que, assim, com a idade do caju, vê lá, que ficou preso na janela basculante, portanto têm que ter imenso cuidado. Portanto, no fundo, refrescar a casa, mas com as devidas medidas de segurança, ok? Para não haver acidentes depois. Mais coisas que podem fazer para os vossos gatos ficarem mais fresquinhos. Por exemplo, falaste ainda agora nos gatos pelo comprido, desquiá-los, porque não? Sou muito adepta da desquia higiênica. A desquia higiênica, não sei se sabes o que é desquiar o pelo da barriga. Como eles transpiram, sobretudo pela barriga, e ficam coladinhos ao chão para refrescar, então é mais fácil e é agradável para eles. Portanto, é uma desquia parcial apenas. Uma desquia parcial, exatamente. É por aí. Olha, e como é que uma pessoa sabe, por exemplo, se o seu animal, se o seu gatinho já sofreu um golpe de calor? Ou que está a sofrer o golpe de calor, não é? Sim. Isto é importante perguntar-te, porque como isto é uma urgência médica, se o tutor identificar os sinais, ele pode fazer uma série de ações que até chegar ao veterinário lhe pode salvar a vida, ok? Ou seja, como é que tu vês então, é importantíssimo, como é que tu vês que se o gato então está a sofrer de hipertermia ou de golpe de calor? Eles normalmente ficam muito quietinhos, começam a arfar imenso, salivam-se, portanto ficam mesmo com a boca aberta, ficam a salivar-se imenso. Os gatos ficam com as orelhinhas todas vermelhinhas, tu tocas no teu gato e fica super quente, porque o golpe de calor então é um aumento de temperatura. Claro. Tu tocas na barriga dele, ele está todo muito quente. Se tiveres um termómetro, então, se não medir, normalmente até nem mede, mas pronto, se registar os 41 graus, muito provavelmente está a sofrer de golpe de calor e tens que ir diretamente ao veterinário. Até lá,
tens que nos ajudar, ou têm que nos ajudar a nós, veterinários, que é tentar baixar um bocadinho a temperatura, que é pôr uma toalha de água fria na barriga, nunca envolver o gato, percebes? Porque se o envolves... Vai estufa. Exatamente, vais condensar ainda mais. Claro. Portanto, no fundo, portanto, não é borrifar, porque eles assustam-se com as borrifadelas, mas, sobretudo, é com toalhas de água fria, a barriga, as almofadinhas plantares, no fundo, onde eles dissipam o calor. Se eles estiverem conscientes, oferecer-lhes água com uma seringazinha, e ir de carro, quando forem de carro até ao veterinário, abrir as janelas, ar-condicionado. Portanto, têm que criar ali um ambiente para tentar refrescar ao máximo o vosso gato. Atenção que não podem refrescar ao máximo possível, porque depois tem o inverso, que é... Um choque de temperatura. Exatamente, um choque de temperatura. Portanto, isso também não vamos querer, obviamente. É ir baixando lentamente a temperatura. Claro, é água fria, mas não gelada. Exatamente, exatamente. Ir baixando lentamente. Nada de andar a esfregar com cubos de gelo. Nada, nem emergir, que às vezes as pessoas podem se assustar e podem mesmo colocar o gato, por exemplo, na banheira, às vezes podem se assustar, nada disso, não é? Porque podem provocar afogamentos, não é? Portanto, estes são os procedimentos que vocês têm que fazer e já nos ajudam imenso, como aos veterinários. Claro. E, gente, a nível preventivo, já falámos aqui basicamente do que é que se deve fazer, e principalmente quando a temperatura ambiente está acima, sei lá, dos 30 graus, já se convém ter alguma precaução? Convém até antes. Sabes que uma das urgências que nos acontecem com alguma frequência é quando as pessoas vão de férias, os tutores vão de férias, levam os gatos nas suas caixinhas. Nas suas transportadoras. Ainda bem, porque não podem andar ali à solta. E também não deixam em casa. Mas sabes que hoje em dia isso não acontece, porque os gatinhos são como se fosse um membro da família. A nossa mentalidade mudou muito e é muito bom sinal. É bom sinal para a cultura, não é, do povo. E então o que fazem é, ao levarem nas transportadoras, às vezes não têm cuidados. E isso é muito importante, porque é muito fácil o teu gato sofrer de golpe de calor quando tu vais de férias no carro. E se não tens alguns cuidados, isso era importante também lá para casa. Ou seja, fazer a viagem naquelas alturas em que há menos calor, que nós já falámos, entre as 11 e as 15 não faz sentido. Claro. Não faz sentido, por exemplo, pararem e irem tomar café. Sabes porquê? E deixá-lo no carro. E deixá-lo no carro. Sabes porquê? Porque o carro tem uma particularidade. Funciona como um captador de calor. Existem estudos que dizem que a temperatura no interior do carro aumenta 10 graus da temperatura do ambiente. Ou seja, se, por exemplo, a temperatura do nosso carro, a temperatura exterior, tiver 28 graus, a do carro terá mais 10. Porque funcionam como uma estufa, imagina. Um carro preto. Exatamente. Mas às vezes as pessoas podem, até mesmo com as janelas abertas, Ricardo, correm sérios riscos de o vosso gato sofrer de golpe de calor e não faz qualquer sentido.